Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Edson Farias e você está no canal Leia Pra Mim. Este é mais um vídeo da série Leia a Bíblia em um ano. Com apenas 2 vídeos por dia, você terá concluído a leitura da Bíblia em um ano. 4 vídeos por dia em 6 meses. Fica ao seu critério. Não esqueça, curta, comenta, compartilha e inscreva-se no canal. Agora, sem mais delongas, vamos à leitura. Êxodo capítulo 35. Versículos do 1 ao 35. Vamos à leitura. Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel, e disse-lhes: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que tendes, uma oferta para o Senhor, cada um, cujo coração é voluntariamente disposto, atrará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre, como também azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugos, madeira de acácia, e azeite para a luminária, e especiarias para o azeite da unção, e para o incenso aromático, e pedras de ônix, e pedras de engaste, para o éfode e para o peitoral. E venham todos os sábios de coração entre vós, e façam tudo o que o Senhor tem mandado. O tabernáculo, a sua tenda e a sua coberta, os seus colchetes e as suas tábuas, as suas barras, as suas colunas, e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu de cobertura, a mesa e os seus varais, e todos os seus pertences, e os pães da proposição, e o candelabro da luminária, e os seus utensílios, e as suas lâmpadas, e o azeite para a luminária, e o altar do incenso e os seus varais, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, e o crivo de cobre, os seus varais, e todos os seus pertences, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e o reposteiro da porta do pátio, as estacas do tabernáculo, e as estacas do pátio, e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. E veio todo homem, a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, e pendentes, e anéis, e braceletes, todos os objetos de ouro, e todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiro tintas de vermelho, e peles de texugos, os trazia. Todo aquele que fazia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor, e todo aquele que possuía madeira de acácia, a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as suas mãos, e traziam o que tinham fiado, o azul e a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres, cujo coração as moveu em habilidade, fiavam os pelos das cabras. E os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engastes para o éfode e para o peitoral, e especiarias, e azeite para a luminária, e para o azeite da unção, e para o incenso aromático. Todo homem e mulher, cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés, assim os filhos de Israel trouxeram por oferta voluntária ao Senhor. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome Abizalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência e em todo lavor. E para criar invenções, para trabalhar em ouro,
e em prata, e em cobre, e em lapidar de pedras para engastar, e em entalhar madeira, e para trabalhar em toda a obra esmerada. Também lhe dispus o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração, para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do gravador, em azul, e em púrpura, em carmesim, e em linho fino, e do tecelão, fazendo toda a obra, e criando invenções. Êxodo capítulo 36. Versículos do 1 ao 38. Vamos à leitura. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo que o Senhor tinha ordenado. Então Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe, e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem o seu coração moveu a se chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés toda a oferta alçada, que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. E vieram todos os sábios, que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia. E falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que proclamassem por todo o arraial, dizendo: e nenhum homem, nem mulher, faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobejava. Assim todo sábio de coração, entre os que faziam a obra, fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, com querubins, da obra mais esmerada as fez. O comprimento de cada cortina era de 28 covados, e a largura de 4 covados, todas as cortinas tinham uma mesma medida. E ligou 5 cortinas uma com a outra, e outras 5 cortinas também ligou uma com outra. Depois fez laçadas de azul na borda de uma cortina, à extremidade, na juntura, assim também fez na borda, à extremidade da juntura da segunda cortina. 50 laçadas fez numa cortina, e 50 laçadas fez numa extremidade da cortina, que se ligava com a segunda. Estas laçadas eram contrapostas uma à outra. Também fez 50 colchetes de ouro, e com estes colchetes uniu as cortinas uma com a outra, e assim foi feito um tabernáculo. Fez também cortinas de pelos de cabras para a tenda sobre o tabernáculo, fez 11 cortinas. O comprimento de uma cortina era de 30 covados, e a largura de 4 covados. Estas 11 cortinas tinham uma mesma medida. E uniu 5 cortinas à parte, e outras 6 à parte. E fez 50 laçadas na borda da última cortina, na juntura. Também fez 50 laçadas na borda da cortina, na outra juntura. Fez também 50 colchetes de metal, para juntar a tenda, para que fosse um todo. Fez também, para a tenda, uma coberta de peles de carneiros, tintas de vermelho, e por cima uma coberta de peles de texugos. Também fez, de madeira de acácia, tábuas levantadas para o tabernáculo, que foram colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua era de 10 covados, e a largura de 1 côvado e meio. Cada tábua tinha 2 cavilhas pregadas uma à outra, assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado que dá para o sul. E fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua, para as suas 2 cavilhas, e 2 debaixo de outra, para as suas 2 cavilhas. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, do lado norte. Com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo para o ocidente fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo nos 2 lados, as quais por baixo estavam juntas, e também se ajuntavam por cima com uma argola. Assim fez com ambas nos 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua.
Fez também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras 5 travessas para as tábuas do tabernáculo do lado ocidental. E fez que a travessa do meio passasse pelo meio das tábuas de uma extremidade até a outra. E cobriu as tábuas de ouro, e as suas argolas, dos lugares das travessas, fez de ouro, as travessas também cobriu de ouro. Depois fez o véu de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerado fez com querubins. E fez-lhe 4 colunas de madeira de acácia, e as cobriu de ouro, e seus colchetes fez de ouro, e fundiu-lhe 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, da obra do bordador. Com as suas 5 colunas e os seus colchetes, e as suas cabeças e as suas molduras cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre.